Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Vitor. Eu estou no sexto semestre de farmácia na Unilab e hoje eu trago um tema muito interessante para vocês, que é o da cannabis medicinal. Ainda é um tema com bastante tabus e espero que juntos possamos quebrar alguns nessa apresentação. Eu vou iniciar agora esse seminário falando das três variedades mais comuns da cannabis. A cannabis, ela é uma variedade, é um gênero de planta angiosperma que possui três variedades principais, que é a índica, que é uma planta com um perfil mais arbóreo, uma planta de maior porte, folhas espaçadas. A sativa, que é um arbusto, né, que é uma árvore cônica, com folhas bem próximas umas das outras. E a rudalaris, que é a variedade mais rústica da planta, que é uma árvorezinha menor e possui folhas bem espaçadas também. A principal diferença entre essas três variedades é a sua produção de tetrahidrocanabidiol e canabidiol. A índica possui um alto poder de produção de THC, né? Produzindo de 15 a 25%. Já em relação ao CBD, ela possui muito baixo CBD, de 1 a 2%. A sativa, ela produz moderado a alto THC e moderado CBD. E a rudalaris, ela é a que temos maior disparidade entre THC e CBD. Ela produz muito baixo THC, de 0,5 a 5%, e alto CBD, de até 20%. Temos também as variedades híbridas, né? Tem uma infinidade de plantas híbridas, que é a mistura genética entre a índica sativa, ou entre a sativa, a rudelaris, enfim, é uma mistura de uma ou mais de duas ou mais genéticas, né? E por que misturar genéticas? Porque quando a gente mistura genéticas já conhecidas, podemos potencializar ou diminuir a produção de THC ou CBD, adaptando a planta para a nossa necessidade. Por exemplo, se precisarmos de uma planta com alto teor de THC e baixo teor de CBD, ou alto valor de CBD e baixo valor de THC. Também temos que levar em consideração que essa plantinha que é a menor, a rudalaris, ela possui um alto potencial de produção de fibras. Então, plantas cruzadas com rudalares geralmente vão ter muita fibra e produzir altos níveis de CBD. Agora, passando para os canabinoides, né? Os princípios ativos da cannabis. Existem mais de 100 canabinoides, mas os principais deles, o THC, o CBD e o CBG, que é o tetrahidrocanabidiol, o canabidiol e o canabigerol. Eu não vou falar de todos, porque o nosso tempo é curto, mas vou falar aqui dos principais e também vou falar dos terpenos e flavonoides. O tetrahidrocanabidiol, dentre esses três princípios ativos, é o único que é psicoativo. Ele é muito utilizado para dor, né? Ele tem uma grande capacidade de analgesia, né? Outra coisa, o tetrahidrocanabidiol, ele também dá uma sensação de euforia, relaxamento, e também pode ser considerado uma das suas serventias, né? O aumento do apetite. Já o CBD, ele é muito utilizado para a redução da ansiedade, né? Ele é um ótimo ansiolítico. Também pode ser anticonvulsionante, anti-inflamatório e não tão falado, mas também é uma característica dele, ser neuroprotetor. Já o canabigerol, ele não tem capacidade de ser psicoativo. Ele é bacteriano, neuroprotetor, e ele estimula o apetite. Também é muito interessante que ele é utilizado para tratamento de algumas infecções, né? Como, como uma medicina alternativa. Terpenos e flavonoides. Gostaria de falar para vocês que os terpenos e flavonoides não são tão conhecidos assim, mas eles também possuem capacidades curativas, né? Os terpenos, eles são basicamente os óleos essenciais, né, da cannabis, e eles que dão um cheiro à planta. As principais características
curativas dos terpenos são porque eles são antifúngico, eles podem ser utilizados em aromaterapia e também são anti-inflamatórios. Já os flavonoides, ele é responsável por dar cor à planta, né? E os flavonoides, eles têm ação antioxidante, principalmente. Então, uma planta sem os terpenos e seus flavonoides seria uma planta sem cor e sem cheiro. Enfim, eu vou passar aqui para o próximo slide, onde eu vou explicar um pouco sobre o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, ele nada mais é do que um sistema de receptores que estão distribuídos em todo o nosso organismo, capazes de identificar canabinoides e endocannabinoides. Os canabinoides, eles são produzidos pela cannabis. Já os endocannabinoides são substâncias produzidas pelo nosso próprio corpo. Então, são canabinoides endógenos. Então, vamos levar em consideração que os canabinoides são exógenos e os endocannabinoides são endógenos. Os endocannabinoides, eles estão presentes tanto no cérebro, órgãos, tireoide, quanto no coração, sistema gastrointestinal, ossos. Nós temos dois principais receptores nesse sistema, que é o CB1 e o CB2. Como podemos ver aqui nessa tabela, o sistema endocannabinoide com mais receptores CB1, ele está localizado no sistema nervoso central, enquanto o CB2 ele está mais relacionado ao sistema periférico e células de defesa do nosso corpo, né? Células imunes. O sistema endocannabinoide ele é responsável por várias regulações do nosso corpo. Ele está principalmente ligado à regulação de dor, ao controle de apetite, ao aprendizado, memória, regulação de humor e modulação da resposta inflamatória. O CB1, geralmente, ele está associado ao THC, enquanto o CB2 está associado ao CBD, né? Ele se liga melhor ao CBD. Então, o que eu posso falar sobre esse sistema é que o CB1 ele vai estar relacionado mais à dor, e o CB2 vai estar ligado mais à ansiedade e modulação do nosso sistema imune. Ele é composto por endocannabinoides, receptores canabinoides e enzimas, né? Os endocannabinoides, que são substâncias produzidas pelo nosso próprio organismo, cujo os canabinoides, eles mimetizam isso. Então, por isso que quando nós utilizamos cannabis, nosso sistema endocannabinoide, ele responde, né? Porque os canabinoides, eles possuem grande semelhança com os endocannabinoides. Então, os canabinoides, eles conseguem se ligar aos nossos receptores. Os receptores canabinoides, né, como eu falei, o CB1, que se liga ao tetraidrocanabidiol, e o CB2, que se liga ao canabidiol. E as enzimas, né, que também são responsáveis pela degradação de compostos endocannabinoides e canabinoides. Agora um pouco para o próximo slide, vai explicar mais sobre o processo de extração, né? A extração, ela é dividida em extração sem solventes e extração com solventes. O que isso significa? Basicamente, os endocannabinoides, os canabinoides presentes nas plantas, eles são hidrossolúveis. Então, extração sem solventes e com solventes vão ser extrações, basicamente, uma por meio, assim solvente, por meio de pressão, né? Nós vamos pressionar as folhas, nós vamos utilizar uma prensa, colocar as folhas nela e vamos prensar até extrair o óleo essencial dela, né? Que é o óleo full espectro. E com isso, nós vamos ter um processo parecido com a extração de azeite de oliva. E também também chamado de extração sem solventes, é a produção de chás, né? Você pega a folha, coloca numa água fervendo, não, olha, uma água mais ou menos a seus 70 graus, a 100 graus, e coloca as folhas dentro
e espera o princípio ativo ser disperso junto à água, né? É uma solução menos eficiente, porque nós estamos lidando com uma planta que possui princípios ativos hidrossolúveis, mas também é capaz de acontecer a extração por meio de chás. A extração com solvente, nós geralmente, é a mais conhecida, nós utilizamos álcool de cereais, né? Nós pegamos álcool de cereais, colocamos as folhas dentro, as folhas não, colocamos as flores dentro e esperamos que esses terpenos, flavonoides e, e outros canabinoides, como o CBD e o THC, se dissolvam no álcool. Posteriormente, é só colocar o álcool para evaporar, né? E teremos ali o nosso extrato de princípios ativos da planta. E também a extração com solvente envolve a extração por óleo, né? Já que é possível dissolver, é possível extrair usando óleo devido à hidrofilicidade dos terpenos, canabinoides e flavonoides. Então, por meio do óleo, pode ser qualquer tipo de óleo, óleo de coco, azeite, pode ser óleo de soja, nós iremos colocar as flores da planta nesse óleo, aquecer um pouco ou deixar em temperatura ambiente e esperar que os princípios ativos se dissolvam, né? Depois fazemos um processo para separação do, dos princípios ativos do óleo, para que tenhamos só o produto em si. Agora eu vou falar um pouco sobre a legislação, né, da cannabis, da RDC 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, e da IRDC 327 de 2009. Como sabemos, a cannabis ela é uma planta que ainda é proibida no Brasil, né? Mas ela está deixando de ser descriminalizada. O que isso significa? Que atualmente uma pessoa ela pode ter até 6 pés de plantas femininas em sua casa. Isso para o consumo próprio, né? Isso não é legal, mas não é crime. Então você não será preso se portar até 40 gramas ou ter até 6 pés dentro de casa. Outra coisa, se você quiser fazer um tratamento de ansiedade ou contra dor usando a cannabis, você terá que participar de uma consulta, né, com um médico, e ele te dará a receita, e através dessa receita, você pode pedir autorização da Anvisa junto a um, junto a um instituto, né, que lide com plantação de cannabis, que lide com processos de importação. Você vai fazer o preenchimento de um cadastro, né, dizendo que você é filiado daquele instituto e vai solicitar à Anvisa para que você possa fazer a importação ou a comercialização de óleos, seja estrangeiros ou seja nacionais. Então, sim, você pode fazer tratamento atualmente com a cannabis no Brasil a partir de uma receita e a partir da sua do processo, né, de permissão de importação ou de utilização da droga nacional. Nós também devemos levar em consideração que essa legislação de cannabis, ela vem mudando frequentemente no Brasil. Então, leis que valem hoje podem não ser válidas amanhã, da mesma forma como as leis de 3, 4 anos atrás já não são válidas para hoje. Então, a cannabis está se disseminando mais, está se tornando algo mais comum, e acredito que daqui a um tempo possamos fazer tratamento com cannabis mais livremente. Também é importante elucidar que faz necessário o acompanhamento com o médico, né? O médico especialista para ansiedade, para dor, para que o seu uso seja devido, né? Porque, querendo ou não, é uma droga que pode ser perigosa se você utilizar de qualquer forma, principalmente do THC para dor, né? Que ela tem a capacidade entorpecente. Pessoal, foi essa a minha aula. Eu deixo aqui para vocês as minhas referências. Eu pesquisei artigos científicos, eu pesquisei também até reportagens da Globo, né, do G1,
E eu agradeço pela atenção de vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Vocês que são meus colegas mais próximos podem me chamar no WhatsApp ou no Instagram e podem tirar qualquer dúvida que precisarem, viu? Pois um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo o vídeo, e até a próxima.